te tocar como os outros, vou te tocar diferente, vou além da multidão para te tocar com minha fé. Sei que conheces quem sou, sei, sabes tudo de mim, conheces minha dor, vem me socorrer. Se alguém te tocou, alguém te tocou, fui eu. Olha pra mim, Jesus, estou aqui. Sim, toquei teu manto, saiu de ti poder. Declaro, Jesus, recebi um milagre. Jesus transfigurado que a nós foi revelado, seja ao mundo anunciado. Muito boa tarde. Vamos hoje continuar a nossa reflexão da leitura orante da palavra, hoje com um tema muito profundo e importante para cada um de nós. Hoje é segunda-feira, dia 7 de julho. Vamos iniciar clamando a Santíssima Trindade, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir, suplicar a presença do Espírito Santo. Com as suas palavras, peça: vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde com a tua graça, vinde com a tua força, vinde com a tua ação. Vem, Espírito Santo, para que diante dessa palavra que hoje nós vamos refletir, nós possamos colocar em prática na nossa vida. Por isso peça nessa tarde de hoje essa graça de ser cheio, de ser cheia da ação do Espírito Santo. E para que esse Espírito Santo possa transformar as áreas da nossa vida, do nosso coração, nesse dia de hoje. Por isso, juntos rezemos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria para que, assim como ela, possamos guardar todo esse momento no nosso coração e pôr em prática. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, o evangelho que nós vamos refletir é o evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 18 a 26. Vamos juntos? Pegue sua Bíblia e pegue o seu caderninho de anotações e vamos juntos mergulhar nessa palavra de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se e inclinou-se profundamente diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada.
Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, o Evangelho nos traz duas realidades, duas ações que Jesus ele realiza aqui nesse texto de hoje e duas ações que ele nos convida a nós vivermos nesse dia de hoje. Duas ações que são duas ações de fé, duas ações que são duas ações de cura. Veja, o Evangelho começa dizendo que o chefe aproximou-se de Jesus. Como nós sabemos, o chefe, chefes da sinagoga, os chefes que eram daquele tempo, ele escuta falar de Jesus. E por esse escutar, ele tem uma situação. E a situação é essa: a filha que ele tem morreu. Como ele chega até Jesus e fala: olha, minha filha acaba de morrer. Mas veja, o chefe vai com a certeza da fé, com a fé que a partir desse momento é suscitada no coração dele. Ele inclina-se em Jesus profundamente e pede para que ele vá impor as mãos para que a filha dele torne a vida. Olha que súplica importante, meus irmãos e minhas irmãs. Aquele homem, ele passa na ousadia da fé ir ao encontro daquele que ele escuta a multidão falando que pode tudo e vai e faz uma súplica: olha, minha filha acaba de morrer. Há uma situação, há uma realidade na vida daquele homem, há uma realidade de morte. Alguém que faz parte da vida dele acaba de falecer, acaba de perder a vida. E aí, nessa ocasião, ele suplica a Jesus e diz: se tu fores até a minha casa, se tu pores as minhas mãos, ele não diz com essas palavras, mas eu estou colocando para nós entendermos melhor. Se tu pôr a mão sobre ela, ela viverá. A súplica daquele homem e a audácia daquela fé faz com que Jesus se levante e vai seguir aquele homem junto com os seus discípulos. A segunda realidade, a segunda situação é que no meio do caminho, quando Jesus passa com a multidão, há uma mulher. E essa mulher é uma mulher que sofre de uma hemorragia. Dizem os relatos que esta mulher, ela sofria há 12 anos do fluxo de sangue. Mas essa mulher, esperando o momento certo, esperando uma oportunidade de se encontrar com Jesus, ela não perde tempo e a partir daquele momento, essa mesma mulher, ela vai ao encontro de Jesus e pede, suplica a ele. Na verdade, ela faz uma súplica silenciosa a Jesus através do toque do seu manto. Veja que audácia de fé que aquela mulher faz. Sem dizer uma palavra, ela demonstra a fé que ela tem. E o que é que ela faz? Ela vai por detrás de Jesus e toca na orla do seu manto. E diz a palavra que ela dizia consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Ou seja, ela queria ao menos tocar na orla do manto daquele que poderia realizar nela uma transformação no qual ela sofria há 12 anos. E veja, meus irmãos e minhas irmãs, a audácia de fé dessas duas realidades torna a graça de Deus na vida daquele pai que clama pela filha e daquela mulher que clama pela sua saúde serem realizadas mediante a fé. Porque olha o que Jesus vai dizer para essa mulher: coragem, filha,
a tua fé te salvou. E diz a palavra que a partir daquele momento aquela mulher ficou curada e não teve mais o fluxo de sangue. Veja, como é que está a nossa ousadia de fé? Até que ponto nós cremos nas ações de Deus na nossa vida? Até que ponto nós também somos como este homem que diante da situação, seja qual for, a situação que ele clama é por alguém. Nós temos duas realidades e nós costumamos dizer que nós temos uma realidade de intercessão, porque o pai intercede pela filha, e outra realidade de uma cura pessoal, da necessidade pessoal. E as duas se movem por uma realidade de fé, a certeza de fé. Eu vou ao encontro de Jesus com fé. Eu vou ao encontro de Jesus acreditando na transformação. Eu vou ao encontro de Jesus sabendo que Ele vai transformar essa realidade de vida, essa causa, esse problema. Aquele homem, ele só precisou de uma coisa para que a filha dele tornasse a vida, de fé. Ele só precisou deixar que a fé dele fosse extraordinária para que a graça de Deus acontecesse na vida daquela menina. E esta mulher, que mesmo passando as penúrias, mesmo sofrendo anos e anos com aquela realidade, ela toca no manto de Jesus. Porque o manto de Jesus faz com que, ao menos se ela tocasse, veja que pensamento, no pensamento dela ela já alimenta a positividade. No pensamento dela, ela já alimenta a forma positiva. Se ao menos eu tocar no manto, é simples, tocar no manto, eu ficarei curada. E foi o que aconteceu. E Jesus se vira para ela e diz: a tua fé te salvou. Veja, eu e você, muitas das vezes, como nós vamos para a nossa vida de oração? Como nós vamos encontrar-se com o Senhor na nossa oração diária? Quando nós vamos diante dos nossos problemas, como nós vamos? Nós já vamos no negativismo? Nós já vamos na desconfiança? Não estou dizendo que nós desconfiamos de Jesus, mas às vezes nós desconfiamos quando nós não acreditamos em primeiro o que Ele pode realizar. Quando nós colocamos a dúvida em primeiro lugar. Quando nós pensamos e dizemos: será que vai realizar? Será que vai acontecer? Será que aquela minha causa que eu espero vai se realizar? E às vezes nós precisamos mudar esse pensamento na nossa vida. Nós precisamos pegar esses dois exemplos deste homem, deste pai que clama pela filha, e ter a coragem de, mesmo tendo as suas superioridades, não se entregando ao seu egoísmo, mas se deixando se inclinar profundamente daquele que tudo pode. E o nosso inclinar tem que ser esse, um inclinar de fé, um inclinar acreditando que vai acontecer o milagre de Deus. Na vida minha, na vida de quem quer que seja, mas é preciso ter fé. Por isso, nós precisamos ir com a forma positiva, acreditando no impossível, já prevendo o que irá acontecer. Esses dois personagens de hoje nos relatam o quão é importante para que a cura aconteça na minha, na nossa vida, é preciso eu ser ousado na fé. Veja, meus irmãos, a mulher sofre dessa hemorragia, e muitos sofrem de alguma realidade, de alguma situação, de algum problema, seja problema, e aqui eu vou colocar um problema de doença mesmo. Quantas vezes você clamou? Quantas vezes eu clamei? Quantas vezes nós fomos duvidosos diante da graça de Deus? Quantas vezes eu e você fomos para a missa achando que aquilo que nós precisamos e não irá acontecer? Quantas vezes nós, diante dos problemas, nós esquecemos de que Deus é maior, de que a nossa fé move montanhas? Há aqui dois exemplos importantes de duas pessoas que não se limitam às realidades em volta da sua vida. Aquela mulher não se preocupou com as pessoas que estavam ao seu redor, do que eles iriam falar, do que eles iriam dizer. Aquele homem também, mesmo sendo chefe,
ele não se importou do que iriam falar dele, mas ele apenas desejou e foi ao encontro de Jesus movido pela fé para que ele alcançasse aquela graça. E o final do evangelho nós já sabemos, né? O que acontece. No primeiro relato, quando Jesus chega, há uma multidão alvoroçada. Parece a nossa multidão desses tempos, né? Parece a nossa multidão desse tempo atual, que é alvoroçada com aquilo que acontece, mas não para pensar, não para refletir naquilo que Deus está realizando. E Jesus chega e apenas diz: a menina está dormindo. Muitos começam a caçoar, muitos começam a zombar de Jesus, e Jesus pede para que a multidão se afaste. E a partir daquele momento, aquela menina que estava como morta tornou-se a vida. O que é que em nós está morto que precisa tornar-se a vida pela ação da fé? O que é que eu e você precisamos que torne-se a vida, torne-se a ter vida, para que nós possamos viver de novo? Jesus quer nos fazer reviver nessa tarde de hoje. Ele quer transformar a minha, a sua vida de uma forma tal plena, que nem nós vamos entender. Mas eu convido a você, nesse momento, a nós rezarmos um pouco. A você colocar essas duas realidades, a fé e colocar também essa realidade de cura. E aí você vai rezar dessa forma hoje. Vai pedir ao Senhor para que, diante dessa palavra de hoje, essa palavra que nos move a fé, Ele renove a sua fé. Ele renove a sua fé, que a sua fé seja firme, que a sua fé seja aquela fé que confie plenamente em Cristo. Que a sua fé seja movida não pelo que os seus olhos veem, mas pelo que o Senhor pode realizar. Que nós possamos fazer como esse homem, como essa mulher, que mediante a ação de fé foram tocados, foram curados. Jesus realiza um milagre. Por isso, nessa tarde, se você tem alguém, tem algum parente, tem alguma pessoa da sua família, ou seja, quem você conhece, que está passando por uma situação de dificuldade, que precisa ser transformado, que precisa ser transformada, que precisa tornar-se a vida, vai colocando o nome dessa pessoa. Você aí que está escutando esse áudio, coloca o nome dela. Senhor, olha, a situação é essa pessoa está assim, está dessa forma, está hospitalizada. Por isso, Senhor, realiza assim como Tu realizou o milagre na vida daquela menina, quando o pai dela clamou ousadamente na fé. Se é para você, se você tem sofrido com alguma doença, alguma situação, vai dizendo ao Senhor: Senhor, eu sou aquele homem, da forma como aquela mulher estava, no vício, na bebedeira, na orgia, na vida errada. Mas, Senhor, eu quero que o Teu toque seja profundo. Por isso, se ao menos eu tocar na orla do Teu manto, eu ficarei curado. Você, mulher, se a sua situação é uma situação de hemorragia também, reza nesse momento. Vai dizendo ao Senhor: Senhor, ousadamente na fé eu quero ser como aquela mulher. Tocar na orla do Teu manto, está aqui essa situação, se é o seu ovário, seja o que for, entrega ao Senhor. Se é você que tem um dom da gravidez, pede ao Senhor, que o Senhor irá realizar, mas mediante a ação da fé. Renova a tua fé, meu irmão, renova a tua fé, minha irmã. Coloca fé, coloca potência na tua vida de oração, coloca força na tua vida de oração, mediante a ousadia de fé nessa tarde de hoje. Por isso, reza nessa intenção, deixando que o Senhor Ele realize a plenitude da sua graça na nossa vida nessa tarde de hoje. Faça um minutinho de silêncio e vai deixando que o Senhor vá falando no interior do nosso coração nessa tarde. Amém. E aí eu convido a você colocar no seu caderninho de oração o que foi para você esse evangelho de hoje. O que é que ficou para você?
o que é que o Senhor ressoou no teu coração. Anota no teu caderno de oração, anota o evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 18 a 26. Anota aquilo que o Senhor também falou no teu íntimo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Nós nos encontramos amanhã, se Deus quiser, para mais uma meditação da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedro, Tiago e João, rogai por... Não vou te tocar como os outros, vou te tocar diferente, vou além da multidão para te tocar com minha fé. Sei que conheces quem sou, sei, sabes tudo de mim, conheces minha dor, vem me socorrer. Se alguém te tocou, alguém te tocou, fui eu. Olha pra mim, Jesus, estou aqui. Sim, toquei teu manto, saiu de ti poder. Declaro, Jesus, recebi